O BRT em Maputo, Moçambique, custou 180 milhões de reais. Hidroelétrica de Tumarina, na Nicarágua, custou ao BNDES 343 milhões de reais. Obra concluída, Rurrenabaque El Chorro, a famosa Estrada de la Cocaína. Enquanto o Brasil, faltam escolas e professores são mal remunerados, essa obra custou ao BNDES 199 milhões do nosso dinheiro. Em Angola, foi construída a Via Expressa Luanda-Kifangondo, com o valor não informado. Também foi concluída a renovação da rede de gasoduto de Montevidéu no Uruguai. Seu custo ainda permanece um mistério. Foi concluída na Venezuela a segunda ponte sobre o rio Orinoco, que nos custou 300 milhões. Enquanto no Brasil, hospitais públicos estão operando sem o mínimo exigido. Também na Venezuela, terra do ditador Hugo Chávez e agora de seu sucessor Nicolás Maduro, o PT concluiu as linhas 3 e 4 do metrô com um custo de 732 milhões de dólares. Com esse dinheiro seria possível urbanizar favelas com luz, água e saneamento. Já na Argentina, o PT concluiu com dinheiro brasileiro do BNDES o soterramento da linha de ferro Sarmiento, custando aos cofres públicos 1,5 bilhões. Enquanto no Brasil, as pessoas se espremem em trens lotados. Também na Argentina, o PT gastou 180 milhões de dólares para construir o aqueduto de Chaco. Obra concluída. Mas no Nordeste a obra da transposição do Rio São Francisco está abandonada. No Peru, também já foi concluído o abastecimento da água em Lima, no Peru, sendo que o valor ainda é desconhecido. Enquanto no Brasil pessoas ainda sofrem com a falta d'água. No Panamá, foi concluído a obra Madem-Colón, custando do seu dinheiro 152,8 milhões de dólares. Metrô da cidade do Panamá, concluída, custou 1 bilhão de dólares. E aqui no Brasil ainda há bairros que não possuem sequer linhas de ônibus, obrigando o povo a pegar vans piratas ou mototáxis sem segurança. Já a hidroelétrica de Chágua no Peru nos custou 320 milhões. Outra hidroelétrica foi construída no Equador, pelo custo de 90 bilhões de dólares. E no Brasil, a energia elétrica ficou ainda mais cara. Sem contar o famoso Porto de Cuba, que custou 682 milhões de dólares. Em Moçambique, o PT construiu o aeroporto de Nacala, que custou 125 milhões de dólares. Também em Dimuambia Major, foi construída a barragem Moambia Major, por 350 milhões de dólares. Ao todo, o Brasil emprestou para outros países, sem nosso consentimento, 6 bilhões 397 milhões de dólares. Em reais, mais de 16 bilhões de reais. São algumas pessoas que atualmente não concordam com o atual governo, mas mesmo assim não querem o fim do sigilo nas operações do BNDES. Então, infelizmente, eu acho que, inclusive o senador Lazier, quando preparou o projeto, colocou da seguinte forma: se tem um artigo 10A, não poderá ser alegado sigilo ou definidas como secretas as operações de apoio financeiro ao BNDES e de suas subsidiárias, qualquer que seja o beneficiário interessado, direto ou indiretamente, incluindo nações estrangeiras. Senador Lazier, desculpe, o assessor que fez isso, não existe empréstimo para a nação estrangeira. Senhor presidente. Não existe. Então, senhor presidente, o que nós estamos pedindo há quase um ano, é que abramos o tempo para a discussão, e é isso que o requerimento pretende. E aí o senador Lindbergh poderá expor as suas discordâncias, mas dentro do espaço para discussão, que não é o espaço de agora. Bom, faremos então amanhã a votação do requerimento amanhã, às 11 horas. Eu argumentei porque eu sou contra o requerimento. Não, tudo bem, é direito de Vossa Excelência ser contra. Às 11 horas. Eu argumentei porque eu sou contra o requerimento. Não, tudo bem, é direito de Vossa Excelência ser contra. Às 11 horas. Eu argumentei porque eu sou contra o requerimento. Não, tudo bem, é direito de Vossa Excelência ser contra. Nesse particular, convém assinalar que ultrapassou a verba de 410 bilhões de reais vindos do Tesouro apenas no período de 2008 a 2014. Portanto, é sempre dinheiro público. Mas também no final desse período que o BNDES passou a ser muito caloteado. E é isso que nós queremos ver no desdobramento da CPI. Os calotes de que foi vítima o BNDES.
Outro fato é que o BNDES, nos últimos anos, passou a emprestar bilhões de dólares a países estrangeiros, sem qualquer fiscalização dos órgãos competentes. Temos exemplos de obras e valores financiados no exterior. E peço atenção, senador Moca, do que tem sido os empréstimos para o exterior, quando nós precisamos dessas obras aqui e elas são preteridas aqui em favor de obras do exterior. Exemplo, o tão falado Porto de Mariel, em Cuba. O BNDES entrou com 682 milhões de dólares. A hidrelétrica de São Francisco, no Equador, o BNDES emprestou 243 milhões de dólares. A hidrelétrica de Manduriacu, também no Equador, 90 milhões de dólares do BNDES. A hidrelétrica Chaglia, no Peru, 320 milhões de dólares. E a empresa responsável lá por essa obra no Peru, a Odebrecht. Igualmente, a construtora Odebrecht, no metrô da cidade do Panamá, lá o BNDES financiou 1 bilhão de dólares. E quantos metrôs nós estamos precisando no Brasil, particularmente na cidade de Porto Alegre? Pois, para o metrô do Panamá, o BNDES financiou 1 bilhão de dólares. Que inveja! Também no Panamá, a autopista Medellín-Colón, 152 milhões de dólares. Tá. Ainda bem que foi automático, não foi pessoal nem intencional o barulho, né, presidente? Então, se me permite, presidente, Eunício, já que estava e ainda está programado um debate aqui sobre o requerimento de urgência, estou aproveitando para fazer uma recapitulação do que tem sido o BNDES nos últimos anos. E, neste momento, fazendo um retrospecto das incontáveis obras que o BNDES foi financiar lá fora quando nós estamos precisando aqui. Então, eu tinha parado aqui quando falava na autopista de Medellín-Colón, onde o BNDES entrou com 152 milhões de dólares, obra entregue à Odebrecht. O Aqueduto do Chaco, na Argentina, um empréstimo de 180 milhões de dólares, obra entregue à OAS. O soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, um valor emprestado pelo BNDES de 1,5 bilhão de dólares, obra entregue também à Odebrecht. Outra obra entregue à Odebrecht, as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, 732 milhões de dólares. A segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela, 300 milhões de dólares, obra a cargo da Odebrecht. Barragem de Muamba Maior, em Moçambique, 350 milhões de dólares, obra entregue a Andrade Gutierrez. O aeroporto de Nacala, em Moçambique, 125 milhões de dólares do BNDES em obra entregue à Odebrecht. O BRT da capital, Maputo, Moçambique, 180 milhões de dólares pelo BNDES. A hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, 342 milhões de dólares, obra entregue a Queiroz Galvão. O projeto Acia del Norte, em Rurrenabaque, em El Choyo, na Bolívia, empréstimo de 199 milhões de dólares, obras entregue a Queiroz Galvão. E poderíamos, senhores senadores, passar aqui a manhã inteira descrevendo um rol impressionante de obras no exterior, com verba do BNDES, quando nós precisamos dessas obras aqui, desse financiamento aqui, precisamos há muitos anos. Tudo no estrangeiro, deixando o Brasil preterido, tão carente dessas obras da infraestrutura. E financiamentos, com raras exceções, para países pouco expressivos para o Brasil em termos de relações comerciais. E sempre financiamento com juros camaradas, com um prejuízo de 5% nos juros aos brasileiros, como descrevi há pouco. E só se ficou sabendo dessa orgia de financiamentos no exterior através da decisão de uma juíza federal de Brasília, doutora Adverse Mendes de Abreu, quando atendeu um requerimento do Ministério Público Federal a respeito da liberação do BNDES. Aliás, curiosamente, há países onde o ex-presidente
Concluir, senador. Começar a ordem do dia. Para concluir. Obrigado. Onde o ex-presidente Lula costumava proferir compensadoras palestras a peso de ouro, palestra que, se ocorreram, cessaram nos últimos 2 anos e meio. Com estas incontáveis obras financiadas no exterior durante os governos Lula e Dilma, surgiram usinas, portos, aeroportos, metrôs, rodovias, ferrovias lá fora, enquanto o Brasil carecia e carece dessas obras. E mais recentemente se veio a saber, por reportagem da revista Época, os imensos investimentos do BNDES na JBS, cujo dono da empresa, Joesley Batista, declarou naquela noite da reeleição da presidente Dilma, na reeleição, que havia comprado quase 2.000 políticos que garantiriam a proteção às suas falcatruas. Um outro fato relevante veio por meio de um artigo do desembargador Liberato Póvoa, com dados retirados do processo 0. Mais 3 ou 4 minutos para encerrar. Eu estou passando a ordem do dia, eu também tenho um compromisso fora. Bom. Eu também tenho um compromisso fora. Eu também tenho um compromisso fora. Também tenho um compromisso fora. Eu também tenho um compromisso fora. Então, me permita aqui resumir mais para o fim. E o que nós queremos, presidentes e senhores senadores, é que a caixa preta do BNDES seja aberta. Inclusive, do ano de 2015, em maio, o ministro Luiz Fux, relator de um mandado de segurança, determinou que o BNDES prestasse informações ao poder público sobre obras que estavam sendo realizadas pelo BNDES. Senador, vou botar em votação. O que tem que ficar claro, presidente. Quem vota, deixa eu esclarecer ao plenário, por favor. Quem vota para acabar o sigilo, quem votar para acabar o sigilo. Presidente, não é essa a votação. Vossa Excelência tem que me ouvir. A votação é a urgência do requerimento. Vossa Excelência não está dirigindo a mesa, não vou cortar o microfone. Vossa Excelência está criando uma confusão, não, eu estou presidente. Esclarecendo a mesa. Presidente, não é o sigilo, por favor, é o requerimento de urgência. A palavra para a mesa. Senador. Eu estou sendo claro, eu estou dizendo, quem vota para acabar com o sigilo das operações do BNDES é o requerimento de Vossa Excelência, está aqui. Quem vota para acabar o sigilo, levante o braço. Quem votar para acabar o sigilo das operações do BNDES, que é o requerimento, levante o braço. Em votação, o requerimento. Senhores senadores, senhoras senadoras, que votam para acabar o sigilo das operações do BNDES, por favor, levante o braço. Os que votam para não acabar, mantenha-se como está. Então, aprovado, conta o voto. Rejeitado o requerimento, conta o voto do senador. Senador que votaram, levantaram o braço, estão votando a favor do requerimento. Então, tem o senador Aécio votando a favor do fim do sigilo, tem o senador Anastasia, tem o senador Ataíde, senador Tasso, senador Valadares, senador Regufo, senador Lazier. Só que o requerimento é para discutir, presidente. Não é para discutir, não. O requerimento é para aprovar ou não o requerimento. O requerimento foi rejeitado, foi discutido e foi rejeitado o requerimento.